Como assim tu ainda não segue a playlist de trap do canal? Link na descrição. Kay Flock tá preso desde dezembro de 2021 por um assassinato que aconteceu naquele mesmo mês. O Kay Flock tava andando com a sua irmã e uma amiga quando um membro de uma outra gangue viu ele e uma discussão verbal começou ali. E não demorou muito para o homem chamado Oscar Hernandes falecer com disparos. O Kay Flock foi preso pelo em 23 de dezembro de 2021, poucos dias depois do crime. Ele tinha apenas 18 anos quando isso aconteceu. Nesse tempo todo na cadeia, várias acusações foram colocadas a mais em cima dele, tanto que, agora, em 2023, ele pode receber tanto uma prisão perpétua quanto uma pena de morte. Mas, como um rapper de Nova York, que estava em ascensão, chegou nesse ponto da vida. O Kevin Pérez nasceu em 20 de abril de 2003, no Bronx, Nova York. E o Bronx é, digamos que, o berço do hip hop nos Estados Unidos. Toda Nova York é, na verdade, porque o começo foi bem focado ali. Mas isso não quer dizer que, por causa disso, o bairro evoluiu financeiramente falando, por causa da cultura que exportou pro mundo. Na verdade, é o completo inverso. 40% das pessoas que moram ali estão abaixo da linha da pobreza, o que faz ser igual vários bairros dos Estados Unidos, ser um lugar completamente propício para gangues, crimes e etc. E o Kay Flock, ele nasceu no meio disso. E ele fazia várias coisas que poderiam dar um futuro, digamos que, normal pra ele. Ele tentou basquete, ele tentou futebol, ele tentou até mesmo boxe e algumas coisas relacionadas à moda. Tudo isso segundo a mãe dele. He wanted to actually do clothing designs and stuff like that. Okay. I had him in boxing because that's what we do. Okay. So, things like that, but nothing of music, ever. O Flock, ele nunca se interessou de verdade pela escola, o que não é uma surpresa, sendo bem sincero. Ele perdeu essa mentalidade de criança muito rápido, e isso não é uma coisa boa. Com 10 anos, ele já estava nas ruas, andando com membros de gangue, que tinham o dobro da idade dele. E a música nessa época já influenciava muito ele, principalmente o drill de Chicago, já que nesse tempo, quando o Kay Flock tinha 10 anos, tinham artistas como o Chief Keef começando a fazer um barulho enorme pro lado de lá. O Doug B é um dos amigos do Kay Flock de infância, e eles tinham meio que um grupo, digamos assim. Nesse grupo de amigos, tinha logicamente o Kay Flock e o B-Love, que desse grupo aqui era o mais velho e que começou a fazer música primeiro, puxando os outros. Mas ainda nesse grupo, tinha um cara chamado PNVJ. Nesse momento, o B-Love, que já tinha muitas conexões, ele já estava fazendo rap, ele tinha produtores pra fazer aquilo por ele e etc. Porém, ele não curtiu tanto essas músicas que ele fazia de primeira. Sei lá, ele achou que ficou errado por algum motivo. Então, mesmo tendo gravado várias músicas de verdade, ele não soltou. Já o PNV fez o inverso disso. Ele foi o primeiro do grupo de verdade a fazer um sucesso na música, e isso era 2018. E o PNV já tinha soltado músicas com quase 1 milhão. E vendo isso, os outros perceberam, pô, se ele tá fazendo isso aqui, a gente também pode fazer a mesma coisa. Todo mundo veio do mesmo lugar. Esse era o pensamento deles. Só que pouco tempo depois disso, o B-Love, ele acabou sendo preso. Alguma pessoa ter entregado ele pra polícia. E isso fez ele querer fazer música mais do que nunca e deixar tudo isso aqui pra trás. Enquanto isso estava acontecendo, o Kay Flock estava mais ativo nas ruas que nunca. Inclusive, nessa época aqui, ele estourou lá no Instagram, indo pra várias áreas de inimigos, como se ele fosse invencível. E não eram poucos inimigos não, tá? O Kay Flock é da 187 Street, então ele representa uma gangue chamada Third Side, que também se chama de ABK, uma abreviação pra Everybody Killers, ou matadores de todo mundo, porque essa gangue dele é inimiga de quase todo mundo ao seu redor, sem quase nenhum tipo de aliança com outra, com seus maiores inimigos, sendo os YGs e os OGs. It was gunning. Oh, why? What? Oh, why? I slapped the shit out you, nigga. Tell him 800 niggas I said suck my dick, you heard? O Kay Flock já dispara 2 vezes, uma no pescoço e a outra nas costas dele. E o Oscar acaba falecendo ali, enquanto Kay Flock saía correndo, se entregando e sendo preso dias depois, com a justificativa de que ele apenas se defendeu do Oscar, o Oscar que teria ido pra cima dele. Alguns julgamentos aconteceram e ele tá sendo acusado numa investigação RICO agora, aquela mesmo do Young Thug, e mesmo ele sendo um membro de gangue comum e não cabeça ou líder de algo, a polícia quer fazer do Kay Flock um exemplo pra toda a cena do Bronx. Ele pode enfrentar prisão perpétua ou até mesmo pena de morte, mesmo tendo só 19 anos hoje em dia. Isso pode mudar conforme o julgamento for acontecendo, só que, nesse momento, a ideia de ser alguém que mudaria tudo ao redor e tiraria todo mundo daquela situação do crime parece estar um pouco longe pro Kay Flock.
Fala aí, eu sou o Vitruviano e esse foi mais um vídeo do meu canal. Se você curtiu o conteúdo, não esquece do like, inscrição e um comentário pra me ajudar no algoritmo. Se quiser divulgar sua música aqui, todos os meus contatos vão estar aí na descrição. Muito obrigado por me ouvir até aqui e até a próxima.